Eu de verdade eu acho que as pessoas não fazem ideia, mas quando a gente vive isso, a gente consegue, além obviamente de dar o devido valor para aquilo, sabe? Porque, cara, eu lembro de eu segurando tuas pernas assim, tremendo todo, para você pendurar um arame para segurar um tecido que ia ficar atrás da gente quando a gente ia tocar, isso horas antes do show, assim. Só que fazer isso hoje faz com que tu suba em cima de um palco e olhe toda a estrutura, sabe, de uma empresa, obviamente, profissional, que foi contratada para fazer aquilo, e tu fala, cara, olha isso, olha o tamanho disso, é muito grandioso. E olha como esses caras são foda, porque eles conseguem fazer uma coisa que a gente não conseguia direito. Porque ficava bem mais ou menos, né? Mas cara, é o que a gente podia fazer. Eu acho que a coisa que eu mais me orgulho de ter dentro de mim, assim, e talvez eu tenha aprendido isso com os meus pais, é fazer as coisas com o que tu tem, sabe? Tipo assim, eu lembro que eu fui, nesse dia era um show em Blumenau, se eu não me engano. E eu passei mais cedo na loja de tecido, com o dinheiro contadinho ali, porque eu falei, cara, a gente podia fazer um show, subir em cima do palco e tocar, mas a gente tava lançando um disco que se chamava Da Cor do Girassol. Cara, por que não ter um tecido amarelo atrás, sabe? Pra comunicar, porque a gente não ia ter o melhor tecido, a coisa mais fantástica que fosse. A gente quase morreu eletrocutado no dia, inclusive. Deu uma chuvarada, né? Só que o que acontece? A gente fez o melhor que a gente podia com o que a gente tinha. E acho que a coisa mais gratificante numa carreira que caminha durante anos e anos e anos é você olhar para trás e saber que a todo momento você deu o seu melhor ali com tudo que tu tinha na tua mão, sabe? Usou tuas ferramentas. Com gravador ou sem gravador, com escritório ou sem escritório, com ou sem um violão fantástico. A gente sempre deu o melhor que a gente podia. E outra, o mais fantástico de tudo, a gente se divertiu. Eu acho que a longo prazo, isso é uma coisa que segura muito. Assim, eu até falei esses dias atrás com um grupo de amigos que também é compositor, eu falei, cara, se as pessoas que estão começando na música, ou pessoas que começaram na música no meio de uma pandemia e não desistiram até agora, cara, nada vai segurar essas pessoas, sabe? Porque sem um dos 3 pilares principais que o artista precisa, que é o ao vivo, né? É o show. Até pra capitalizar a própria carreira, sabe? Se a gente ainda tá conseguindo manter isso vivo, e inclusive esse sonho vivo dentro da cabeça das pessoas, é porque realmente música é de fato uma das coisas mais fortes que as pessoas podem experimentar enquanto arte, sabe? Então é muito gratificante para mim saber que eu sempre trabalhei dessa maneira, e isso é uma das coisas que me sustenta e faz eu acordar todo dia e querer continuar fazendo o que eu faço, assim, sabe? Eu sinto que esse lance que tu falou de se divertir, cara, é um lance muito foda, porque as pessoas sentem isso, sabe? Tipo assim, elas sentem se elas vão no show e o cara tá desconfortável em cima do palco. Porque não só no show, na gravação, em qualquer lugar. E eu sinto que tipo, esse lance que a gente fazia de ter uma equipe que era mais amigos do que equipe, digamos assim, né? Tipo, eram mais tipo pessoas que estavam sempre junto com a gente, que faziam várias funções ao mesmo tempo. Isso facilitava muito o processo, porque, porra, não tinha uma... Mesmo que, beleza, era uma cobrança, era um compromisso, a gente levava muito a sério, tá ligado? Só que mesmo assim era leve, entendeu? E, tipo, se fosse pra fazer tudo de novo, a gente faria com um sorriso mais largo ainda. Na verdade, sabe? Não faria nem se fosse, tipo assim, tenho que fazer de novo. Eu faria só pela experiência de novo. E só pela diversão, cara. Tipo, porra, eu lembro que quando a gente colou aqueles adesivos pela cidade com o QR Code do álbum, um pouco antes do show, tipo, cara, eu lembro que, pô, o Vitinho ficava destruído, morto de cansado, mas, tipo, era um morto de cansado que a gente tava, tipo, feliz pra caralho, tá ligado? Porque eu acho que a gente tem... Eu vejo em alguns artistas isso, assim, às vezes a pessoa tem tão pouco número, assim, e tu já enxerga isso nela, que é essa vontade de fazer, assim, as coisas, sabe? E essa estrela, sabe? De, tipo assim, cara, eu não digo nem a estrela do artístico, né? Eu digo a estrela do querer fazer com que as coisas aconteçam, assim. E hoje, eu acho que do jeito que as coisas funcionam, essas pessoas colhem muito mais frutos do que as pessoas que têm essa estrela artística, por exemplo, sabe? Porque elas estão nesse movimento de fazer as coisas acontecerem. E acho que a gente desde o começo tinha uma paixão muito grande por processos, assim, sabe? Por ver as coisas tomando forma, por selecionar repertório, por compor, por saber que do nada ali, daquelas 6 cordas, sabe? Essas 21 casas, a gente consegue fazer coisas que as pessoas ainda não fizeram, sabe? Então, e aí a gente escrevia música, e aí gravava música, e de repente a gente via
A gente mesmo organizando um show numa cidade que não era nossa cidade e todas as pessoas ocupando todas as cadeiras, cantando essas músicas, sabe? Cara, isso não é sobre qual era o tamanho desse show ou quantas pessoas que seguiam nas redes sociais ou nas plataformas. A gente estava em movimento, sabe? E acho que as coisas acontecem para quem está em movimento. Eu não falo as coisas positivas de carreira. Eu falo a vida mesmo, sabe? A vida acontece para quem está em movimento, para quem está se conectando com as pessoas, para quem está se conectando com as coisas e quem está nessa bagunça boa, sabe? E é o que a gente fazia desde o começo. A gente fazia isso com um sorriso no rosto, assim, sem dinheiro. Eu lembro que, no primeiro EP que a gente fez Da Cor do Girassol, eu lembro que eu tinha... Quando eu trabalhei no emprego que eu tinha antigamente, que era numa loja de instrumentos musicais, eu saí de lá e eu tinha 5 parcelas de seguro-desemprego. Eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer depois, sabe? Tipo, eu tinha 5 parcelas e depois eu não sabia. Eu não sabia como fazer dinheiro fazendo música. E é muito louco que nem por isso e nem tu, né? A gente não deixou de fazer música, sabe? Exato. E isso era a coisa mais legal. Eu lembro que um dos dias mais especiais da minha vida foi quando eu tava no motorhome do Pedro, do Skin, e eu não tinha R$1 no bolso. Eu tinha gasolina no carro para voltar para casa, mas eu não tinha mais dinheiro. E foi onde eu escrevi Deve Haver, que é uma das músicas que eu compus que mais mexe comigo, assim, que fala exatamente sobre isso. E, cara, naquele momento eu percebi assim, cara, eu não tô fazendo isso aqui por dinheiro. E isso